O futebol é feito de paixão, amor e, mais especificamente nos anos 90, polêmicas. Vocês pediram e depois de 900 mil visualizações e 16 mil likes, trouxemos a parte 2 do vídeo, os jogadores mais polêmicos do futebol brasileiro. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, segue a gente, já deixa aquele like bonitão e bora pro top 5 no vídeo de hoje. Abrindo a nossa lista de hoje, em quinto colocado temos Edilson Capetinha. Pelo apelido já deve dar pra saber que o cara era encapetado em campo e também nas polêmicas. O jogador passou por vários clubes, mas podemos dizer que ficou marcado no Corinthians. Bicampeão brasileiro, campeão daquele polêmico mundial de clubes e campeão paulista com a camisa do Corinthians. Poderíamos falar dos títulos brasileiros ou do mundial, mas já que o assunto é polêmica, vamos relembrar a final do Paulista de 1999. O jogo foi pegado e teve gol do Edilson, mas o que marcou foram as famosas embaixadinhas do Capetinha. O jogo estava 2 a 2 e o placar dava título ao Corinthians. Com a provocação, os jogadores do Palmeiras reagiram. Paulo Nunes e Júnior ficaram loucos com a atitude de Edilson e foram tentar agredir o jogador. A briga ficou generalizada e o árbitro encerrou a partida antes do tempo. Para quem assistiu de casa, a briga foi feia, mas segundo Edilson, após a partida os jogadores se encontraram em um bar em São Paulo, beberam juntos e riram de toda aquela situação. Edilson hoje é comentarista esportivo e continua em suas polêmicas. Ele saiu do programa de Neto na TV Bandeirantes, mas foi por lá que ele deu muitas polêmicas declarações. Por exemplo, ele disse que foi melhor que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo e que para eles serem melhores do que ele, eles têm que ganhar uma Copa do Mundo. Edilson falou também que jogou muito mais do que Rivaldo. Edilson chamou a seleção de 82, que tinha Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Leandro e muitos outros craques, de meia boca. Ele ainda brigou com Veloso ao vivo durante um programa. Resumindo, Edilson continua sendo o Edilson Capetinha. Em quarto colocado temos Diego Souza. Para falar em polêmica, não podemos deixar Diego Souza de fora. O jogador sempre deu show em polêmicas e adorava reclamar da arbitragem, por exemplo. O jogador literalmente coleciona títulos e provocações aos rivais em sua carreira. No Palmeiras, por exemplo, o jogador teve treta com um dos maiores ídolos do clube, Marcos. O goleiro falou sobre a atuação do time em derrota para o Fluminense e Diego Souza disse que Marcos deveria ficar quieto e aprender que roupa suja se lava em casa. Uma das tretas mais comentadas de Diego Souza foi com o zagueiro Domingos dos Santos. O jogador entrou literalmente para provocar Diego, que caiu em suas provocações e os dois acabaram sendo expulsos. Depois que a confusão parecia ter sido controlada, Diego volta e vai atrás de Domingos e agride o jogador novamente. Foi um show de horrores no clássico paulista. O jogador já teve treta com a torcida do Corinthians em uma lanchonete e foi para cima dos torcedores. Depois foi acusado de agressão, mas acabou sendo inocentado. Em 2010, quando foi substituído em jogo contra o Atlético Goianiense, o jogador foi vaiado e xingou parte da torcida e fez gestos obscenos direcionados à torcida organizada. O jogador, que adorava provocações quando foi jogador do esporte, usava a camisa de número 87, reforçando aquela polêmica de 1987 sobre o brasileiro daquele ano. Diego Souza marcou com suas polêmicas e futebol por onde passou. Para abrir o nosso pódio, precisamos voltar aos anos 90 e trazer em terceiro colocado Túlio Maravilha, jogador dos polêmicos 1000 gols e que adorava fazer promessas antes dos jogos e provocar seus adversários. Em suas entrevistas, o jogador sempre trazia frases de efeito para reforçar sua personalidade dentro de campo. Ele chegou a dizer uma vez que era o Cristo Redentor do Rio. Atualmente, em entrevista, Túlio provocou o Flamengo e Gabigol e disse que jogava muito mais bola do que Gabigol, pois o time do Flamengo faz o jogador jogar e que o time do Botafogo de 94 e 95 não era bom igual ao Flamengo de hoje e que mesmo assim ele foi artilheiro. Voltando aos anos 90, em uma partida válida pela Libertadores contra a Universidade do Chile, Túlio foi mais longe ainda nas provocações. O Botafogo vencia por 3 a 1 e em um bate-rebate a bola sobra para Túlio, que sem goleiro faz gol de calcanhar e na súmula o árbitro alega atitude antidesportiva de Túlio, mas no final não deu em nada. Em segundo colocado na nossa lista temos Renato Gaúcho. O jogador adorava uma polêmica e provavelmente nos dias atuais não teria espaço para as suas provocações. Em 1992, por exemplo, antes do treino, Renato Gaúcho chegou ao treinamento com a camisa dizendo o seguinte: instrutor sexual, primeira aula grátis. Renato Gaúcho chamava atenção em entrevistas também. Em uma delas levou flores e foi falando o nome de mulheres que, segundo ele, eram suas mulheres. Outra polêmica no ano de 1992 aconteceu durante as finais do estadual, quando seu time, o Botafogo, tomou 3 a 0 para o Flamengo na primeira partida e Renato foi flagrado em um churrasco na casa do atacante Gaúcho, que jogava no Flamengo. Renato deu de ombros, mas incomodou a torcida da Estrela Solitária. A casa caiu quando o presidente do Botafogo, Emil Pinheiro, baniu Renato
Renato do segundo jogo, que acabou em 2 a 2 dando o título pro rival. No mais, Renato gostava de provocar e nunca teve papas na língua. Em 2019, já treinador do Grêmio, após sofrer uma goleada de 5 a 0 pro Flamengo, o treinador falou que até uma grávida faria gol no Grêmio hoje. Isso gerou revolta em grupos feministas que se manifestaram na internet, mas Renato mais uma vez deu de ombros e não quis se explicar. Em 1995, ele disputou com Túlio e Romário o prêmio de Rei do Rio e depois do gol de barriga, ele levou o prêmio. Falando em Romário, o grande campeão do nosso top 5 de hoje é ele mesmo, o baixinho dos 1000 gols. Na parte 1, Edmundo ficou com a medalha de ouro e aqui, agora, é a vez de Romário. O baixinho era incontestável dentro de campo e dando entrevistas também era. Reunimos algumas declarações do baixinho. Sobre a Copa de 94, ele falou que era Romário e mais 10. Isso é coisa que não tem como mudar. Se eu falar que não era eu e mais 10, eu seria um grande mentiroso. Quem não lembra da treta entre ele e Pelé, quando ele falou que o Pelé calado é um poeta, como jogador foi o nosso rei, nosso Deus, mas tinha que colocar um sapato na boca. Sobre Casagrande, Romário também não deixou barato e falou: o Casagrande nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande pra falar de mim? Falar um monte de merda na televisão é fácil, como se conhecesse alguma coisa de futebol. Ele não sabe nada. Em apresentação no Flamengo em 1995, Romário falou que os torcedores do Vasco teriam que levar lenços pro Maracanã, pois iriam chorar muito. Romário, em 1998, após ser cortado da Copa do Mundo, mostrou grande tristeza e chateação, principalmente com Zico e Zagallo, e logo respondeu. Em seu bar no Rio de Janeiro, o baixinho fez caricaturas de Zico e Zagallo nas portas do banheiro. Nos desenhos, Zagallo estava sentado na privada e Zico segurava nas mãos o rolo de papel higiênico. E quem não lembra de Romário e Edmundo? Amigos e irmãos no Flamengo com música da dupla e tudo mais, e inimigos no Vasco da Gama. Bom para os torcedores do Vasco, que viram dois craques que não se gostavam e queriam jogar um mais que o outro, fazendo uma dupla de ataque absurda. A frase que marcou a relação de Edmundo e Romário foi naquela ocasião do tão famoso pênalti que Edmundo cobraria, mas Romário pegou a bola, bateu e perdeu. Edmundo, em entrevista, chamou Romário de príncipe e Eurico de rei. Romário, em outra entrevista, respondeu: agora está todo mundo feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Para fecharmos o nosso vídeo, temos o dia em que Romário bateu em um torcedor do Fluminense. Isso mesmo, o Fluminense não vivia uma boa fase e torcedores em protesto jogaram 6 galinhas no gramado. Romário foi xingado e chamado de pipoqueiro. No final do treino, Romário foi cobrar torcedores e a confusão estava armada. Romário e o fisioterapeuta do Fluminense agrediram o torcedor e o tempo fechou. Vampeta, por exemplo, ficou do lado de Romário e falou que teria a mesma atitude do baixinho. Romário até hoje continua polêmico em suas entrevistas. E você, lembra de mais algum jogador polêmico? Então nos ajude a fazer uma parte 3 desse vídeo deixando sua opinião nos comentários e dando aquele like bonitão, que se batermos 3.000 likes faremos a parte 3 desse vídeo. Não se esqueça que estamos também no YouTube e o link do nosso canal estará fixado nos comentários. Clica lá, segue a gente, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Não se esqueça também de se inscrever e nos seguir em todas as outras redes sociais. Ajude-nos a continuar produzindo conteúdo e torne-se um apoiador clicando no botão que aparece aqui embaixo. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.